que vai ter a palavra esposa mesmo. Vamos ler o verso primeiro então. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor, que tendo ouvido de como nós devemos viver e agradar a Deus, assim viveis, todavia deveis ainda progredir, pois conheceis a instrução que vos demos da parte do Senhor. Então, o apóstolo Paulo deu instrução nas cartas dos Tessalonicenses, e na segunda ele repete novamente, que tudo que eles escreveram era para guardar as tradições que foram ensinadas. Então, irmãos, o que se ensinava numa igreja, Paulo ensinava nas outras igrejas. Se alguém diz, não, eu não faço isso porque não foi ensinado foi ensinado só sobre o véu na carta dos Coríntios. Não. Era a necessidade para os coríntios que estavam tendo problema naquela área. Mas o que Paulo ensinava sempre numa congregação, ele ensinava também na outra congregação. Então vejam novamente. Pois conheceis a instrução que demos da parte do Senhor. Portanto, é a vontade de Deus a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, ou do pecado da prostituição, e que cada saiba tratar a própria esposa com santidade, respeito. Santidade e respeito. Mesmo nossas esposas, nós precisamos possuí-las. Esse básico com respeito e santificação. Nós não podemos ser entregues à luxúria como os gentios são entregues. Não podemos abusar, mas usar como presente de Deus nossas esposas e sempre saber que elas são os vasos mais frágeis, porque muitas esposas, irmãos, entram raiz de amargura contra os homens, porque nós às vezes não permitimos descer um pouco e saber os sentimentos das mulheres, e elas precisam muitas vezes nos falar para nós o que elas sentem. E o diabo muitas vezes está ali batalhando, e se a pessoa não trata, logo há uma separação, logo há um divórcio, porque começa a não tratar o vaso, não tratar o corpo, ou não tratar o cônjuge, ou não tratar a esposa, conforme diz aqui na palavra, com santificação. Então precisamos conversar, precisamos falar, dialogar. Nunca fale, irmãos. Vou dar um conselho para as mulheres. Os homens são mais cuidadosos nessa área. É difícil tirar de um homem que ele fala mal da mulher. Mas as mulheres, às vezes, são tendentes. Entre as mulheres, começam a se queixar dos maridos. É uma porta aberta. E quanto mais, às vezes, porque nós não somos perfeitos, temos dificuldade muitas vezes como marido. Mas fale pessoalmente. Se você não consegue conversar, busque um ancião, busque uma mestra do bem, converse, fala, se ajuste. Às vezes o marido tem um chamamento para avançar, mas a esposa fica aprendendo. Às vezes a esposa que tem uma vida de oração, de comunhão com Deus, o marido fica atrapalhando. Então, precisamos ser ajustados. Então, nessas horas mais íntimas, os irmãos vejam que a palavra traz conselho. Temos de saber possuir o vaso. Temos de saber possuir as nossas esposas. Não na luxúria, mas fomos chamados para a santificação. Então, ouviu a responsabilidade que nós temos, irmãos? Então, eu percebi, irmãos, e às vezes percebo em lugares que falam sobre a graça de Deus, a vida eterna, e começam a ficar negligentes na santificação, entregam tudo para Deus. Sem Deus não podemos fazer, sem Deus não podemos fazer nada. Sem mim nada podemos fazer. Mas é uma vida de responsabilidade. Uma vida de precisar conversar, falar, sentar com o filho, sentar com a filha, sentar com a esposa, e se permitir um ouvir o outro. E se não puderem ouvir, levem testemunha, levem pessoas que julguem a causa. E saiam do problema, irmão, quanto mais breve possível, para que o divórcio não apareça nas vossas famílias.
Porque falta, irmão, de nós conversar as nossas dificuldades. De falar os nossos problemas que enfrentamos. Muitas vezes temos vergonha. Não achamos, às vezes, a pessoa certa para falar. E vai se alongando o tempo. E um começa a esfriar nisso, outro começa a esfriar no outro. De repente, por infelicidade, encontram aí fora parceiros e parceiras. E as coisas ficam mais complicadas. Então aqui, irmãos, nessa tradução, os irmãos viram que fala que devemos ter uma vida de santificação, que apartemos da luxúria, e cada um saiba tratar com a própria esposa, ou possuir a própria esposa em santidade, respeito, sem deixar levar pelas paixões, como gentios que não conhecem a Deus. É um conselho do Senhor. Os gentios praticam aberrações. Vivem hoje completamente contrário à palavra de Deus. Para os cristãos hoje está sendo difícil conviver. Até com parceiros diferentes. Você tem que ter cuidado que vai falar, porque você pode ser preso. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e criou a mulher. Mas quando nós não se cuidamos na nossa vida de santificação, nós então não ficamos mais satisfeitos com a mulher não fica mais satisfeita com o homem, e depois ninguém se satisfaz com nada mais. Irmão, tem tantas aberrações de pessoas cometendo torpeza com animais, torpeza com crianças, e assim sucessivamente. Se nós, irmão, como cristãos, somos aconselhados, conforme lemos, que devemos saber possuir a nossa esposa, o nosso cônjuge, em santificação, em honra ao Senhor. Mas hoje, irmãos, o inimigo quer que os jovens sejam liberados. Satanás, não, tudo você pode fazer, e aí a cabecinha dos jovens ficam bombardeados dia e noite no colégio, pela internet. Fuja, peça ajuda aos vossos pais, peça ajuda aos irmãos, lute, e você verá daqui a uns dias a grande vitória que Deus te deu. Quer um bom casamento? Quer um bom marido? Joelho no chão. Senhor, dá-me um bom marido. Senhor, dá-me uma boa esposa. Ainda o Senhor dando, os dois vão precisar ser ajustados, porque vêm de família diferente, de costume diferente muitas vezes. E os problemas vão se aparecendo, e as coisas precisam ser ajustadas pelo conselho da palavra de Deus. E o que nós demos nesta tarde, irmãos, vemos a nossa responsabilidade como cristão. Quando eu comecei a caminhar no Evangelho, eu atribuía esse tipo de pecado somente ao catolicismo, ao mundo. Hoje, temos de combater cara a cara na igreja, irmãos. Porque existe divórcio já entre irmãos que conheceram o Senhor, que andaram com o Senhor. Dificuldades aparecendo. E devemos dizer: Senhor, nos ajuda, por favor. Pois Deus não chamou para impureza, mas para a santidade. Verso 7, irmãos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então são versos, irmãos, que às vezes nós atribuímos legalistas. Mas temos que lembrar que Deus nos chamou para a santidade.
Um verso mais acima que lemos, que esse Deus nos ensina não se deixar levar pelas paixões dos gentios, que não conhecem a Deus. E aí o verso 6 diz assim: nessa matéria ninguém fira e nem lese o seu irmão, porque de tudo isso vinga-se o Senhor, como já dissemos e asseguramos, pois Deus não chamou para a impureza, mas para a santificação ou para a santidade. Portanto, quem despreza essas instruções não despreza o homem, mas a Deus, que vos infundiu o Espírito Santo. Amém? Então eu espero, irmãos, o conselho que lemos na palavra de Deus, tanto em Tiago, como em Pedro, como em Hebreus. Agora, finalizando, irmãos, em Tessalonicenses, você não despreza a palavra de Deus. E que muitos outros tópicos, pontos, mas eu queria somente falar: temor do Senhor, reverência a Deus, responsabilidade, vida de santificação, de separação. Mas muitas coisas você pode abranger, até você então entender o que o irmão pede aqui: vida entregue na cruz, vida entregue ao quebrantamento, para você não ficar mais intacto. Vamos tratar às vezes um caso, a pessoa não é porque eu tenho razão, e o outro também tem razão, todo mundo tem razão, mas ninguém quer aceitar a cruz, saber se entregar. Então há brigas, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, mas o que falta ali é a operação da cruz. Então, o outro capítulo que vamos aí começar, e vou ler a palavra junto também: o quebrantamento libera a vida. Quanto mais uma pessoa, uma mulher é quebrantada, um homem é quebrantado, mais vida de edificação ele traz para a igreja. Menos quebrantamento, mais confusão, mais problema, mais dificuldade. Então eu digo a vocês, irmãos, como seria bom muitos interessados em ler a Bíblia, em fazer grupos de leitura da palavra de Deus, falar para os anciãos sobre aquele assunto, sobre aquele outro assunto, cavocar, dizer, mas e sobre isso, e sobre aquilo. Mas se não há interesse, irmãos, se marcamos reuniões de estudo e o número cada vez mais diminuindo, porque nós não temos isso que lemos hoje, mas se temos, vai aumentar mais o desejo de se aprofundar na palavra de Deus. São muitas vezes aquele crente domingueiro, que só vem na reunião do domingo, a sua Bíblia está empoeirada, o seu joelhinho não tem nenhum cabelinho tirado pela vida de oração, está intacto, não sabemos se ajoelhar, não sabemos contemplar o Senhor, não sabemos meditar na palavra de Deus. Então, por favor, irmãos, em nome do Senhor Jesus, aceite meu apelo, aceite o meu desafio, em nome do Senhor Jesus. Quanto mais cedo, irmãos, eu tenho palavras que eu lembro desde a minha meninice. Ainda que eu falei para os irmãos que muitas coisas eu desconhecia das Escrituras. E hoje não sou um conhecedor ainda exímio das Escrituras. Mas aquilo, irmão, que eu cheguei, eu quero passar para vocês. Se nós não tivermos uma vida prática, nós não podemos edificar a casa de Deus. Primeiro, precisamos saber que os dons nos ajudam, e nos ajudam muito. Que nessa irmã que agora, o primeiro passo que ela deu, quanto ela vai precisar de vida, dos dons espirituais, até de falar em línguas muitas vezes, ou profetizar, ou algum outro dom para ajudá-lo. Depois, irmãos, com o tempo, agora, não somente os dons, mas a vida de cruz. Sabe que o velho homem, o caminho dele é morrer todos os dias.
E aí você não vai ser mais murmurador, você não vai ter tempo de falar mal dos irmãos mais, de reclamar dos irmãos, porque você tem uma vida com Deus. Mas enquanto estamos reclamando dos irmãos, reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando de tudo, irmãos, nós precisamos ter uma vida com Deus. Põe os problemas diante do Senhor. Porque às vezes o esposo pode estar orando no quarto, Senhor, muda minha mulher. A mulher está no outro quarto, Senhor, muda meu marido. Vamos se unir, Senhor, muda nosso Senhor. Você permite que a tua esposa fale, permite que o teu marido fale tudo que você não gosta, que não está trazendo alegria para você. E o outro também permita o tempo. Quem sabe você vai ser surpreendido. E então, vamos mudar. Vamos ver o conselho da palavra que diz nisso, o conselho da palavra que diz naquilo outro. Vamos mudar. Agora, feliz o jovem que já casa com essa convicção de sempre ter um momento junto para falar. Deus nos abençoe. Temos aí 3h30. Vamos parar para aqui. Rogo ao Senhor por favor de cada família. Rogo ao Senhor de cada irmão, cada irmã, que voltar para os seus lares, sejam guardados debaixo da potente mão. Continua com cada um deles, livrando do mal, pois teu reino, poder, agora e para todos sempre. Amém. Tem algum